Então, pessoal, bora lá, vamos dar prosseguimento aqui ao assunto de física, né? Nós estamos trabalhando a parte de cinemática e hoje nós vamos encerrar, né, depois dessas últimas aulas, o que a gente pode chamar de os movimentos unidimensionais, certo? Até agora nós estudamos os movimentos que acontecem apenas em uma dimensão. Até agora nós trabalhamos os movimentos horizontais, né? E hoje nós vamos falar dos movimentos verticais, um tipo específico de movimento vertical, que são os movimentos verticais livres, né? A gente vai definir agora. Então, o que são esses movimentos verticais livres? Os movimentos verticais livres são movimentos retilíneos uniformemente variados, né? Ou seja, eles têm uma aceleração constante, né? A velocidade muda, mas ela muda a uma taxa constante, e essa aceleração, né, o valor dela vai ser igual ao valor. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. O valor dela é igual ao valor da aceleração da gravidade, que costumeiramente nós utilizamos 10 metros por segundo ao quadrado, né? O outro ponto importante é que nesse tipo de movimento nós vamos desprezar a resistência do ar. Qualquer tipo de resistência que dificulte o movimento, né, nós vamos desprezar, certo? Muito bem, então aí nós vamos imaginar o seguinte: se eu jogo uma bola para cima, eu jogo um objeto para cima, ele começa com uma velocidade mais alta, vai subindo e a velocidade vai diminuindo, até que chegue um ponto de altura máxima, que a velocidade dele vai ser zero instantaneamente, e aí ele começa a cair, né? O movimento de subida vai ser um movimento nós vamos considerar como um movimento retardado. Ele é um movimento retardado. Por quê? Porque a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Você imagina, a aceleração da gravidade, lembre-se, ela sempre aponta para baixo, né? Sempre aponta para baixo. Então, se eu jogo uma bola para cima, a velocidade vai ter um sentido de baixo para cima, enquanto que a aceleração vai estar para baixo. Ou seja, a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, movimento retardado. Agora, no movimento vertical para baixo, né, o que é que acontece? A velocidade está para baixo, no mesmo sentido da velocidade de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade, né? Que é a aceleração do movimento. Então, o movimento vai ser acelerado, certo? Então, movimento vertical para cima, retardado, movimento vertical para baixo, acelerado, certo? Não vamos esquecer disso. Muito bem, então aqui eu tenho uma pequena animação só para a gente entender como funciona, como é a questão da velocidade, né? A variação da velocidade com o sentido do movimento. Então, primeiro eu tenho aqui o movimento para cima. Conforme a bola vai subindo, né? O módulo da velocidade vai diminuindo, certo? Então, ó, repetindo, conforme o objeto vai subindo, o módulo da velocidade vai diminuindo, movimento retardado. Agora, nessa daqui, ó, ela vai caindo e o módulo da velocidade vai aumentando, certo? Então, esse movimento de queda, eu vou chamar de queda livre, certo? O movimento de queda livre. E o movimento para cima, eu vou chamar de movimento vertical para cima mesmo, normal, certo? Mas o movimento de queda vai ter um nome específico, movimento de queda livre. Olha aqui a aceleração, ó, apontando para baixo. Então, velocidade do movimento de queda também está apontando para baixo. Isso quer dizer que velocidade e aceleração tem mesmo sentido, por isso mesmo é um movimento acelerado, né? Enquanto que no movimento de subida, a velocidade aponta para cima, enquanto a aceleração aponta para baixo. Sentidos opostos, então, um movimento retardado, certo? Muito bem. Então, agora, nós vamos encontrar as equações de movimento do movimento vertical livre. O que é que acontece? Como nós já estudamos o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado na horizontal, as equações vão ser semelhantes para o movimento vertical. A gente só vai mudar as variáveis, né, para a gente entender, né, para ficar melhor o entendimento. Então, vou imaginar que eu tenho uma situação aqui, eu tenho o solo, eu tenho um objeto que vai realizar um movimento vertical para cima, aqui no caso, ele está na altura h0 e ele vai até uma altura hf,
né? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu vou substituir a minha posição final nas equações do movimento. O SF eu vou substituir por HF. Posição final, altura final. O S0 eu vou substituir por H0. Posição inicial, altura inicial. A aceleração, que a gente chama de A, eu vou chamar agora de G, né? Vai ser a aceleração da gravidade. É só para a gente diferenciar aqui. Então, G sempre vai ser mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, quando a gente vai trabalhando com movimento de queda nas proximidades da superfície da Terra, né? Então, o que é que acontece? As nossas equações vão tomar uma nova forma. Aqui eu tenho um esquema de como como são os movimentos. Aqui eu tenho um movimento vertical para cima, aqui eu tenho um movimento vertical para baixo, né? Movimento vertical para cima, né? Então ele parte com a velocidade v0, chega até uma velocidade vf. Aceleração e velocidade têm sentidos opostos, movimento retardado, né? Então eu vou botar aqui um menos para representar que o movimento vai ser retardado, um menusinho. Movimento, velocidade e aceleração têm sinais opostos, né? Agora, no movimento de queda livre, né? O que é que acontece? Velocidade para baixo, aceleração para baixo, é um movimento acelerado. Então, eu vou representar por um maisinho aqui. Como é que vão ficar minhas equações de movimento agora? Equação horária das alturas, né? Para fazer referência à equação horária das posições, né? Se lembrem das modificações que a gente colocou, então vai ser o quê? HF igual a H0 mais V0 vezes T, mais ou menos GT2 sobre 2. Esse mais ou menos aqui vai depender de o movimento ser acelerado ou retardado. Acelerado, aqui vai ser mais, retardado, aqui vai ser menos, né? Equação horária das velocidades, vamos lembrar, VF igual a V0, mais ou menos, mesma análise, G vezes T. No lugar da aceleraçãozinha lá do A, lembre-se, agora tem um G. Equação de Torricelli, né? VF ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais ou menos 2G delta H. Delta H é a variação de altura, né? Ou seja, a variação de altura percorrida pelo móvel, né, durante o movimento de subida ou de descida, certo? Então, ó, perceba, as equações elas têm a mesma forma, só mudamos algumas variáveis, certo? Interessante a gente lembrar de dois pontos aqui que são muito importantes. Primeiro, né, duas situações. Lembrar que no ponto de altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Então, se eu jogo um objeto para cima, no ponto de altura máxima, a velocidade final dele vai ser zero, né? É só lembrar que no ponto de altura máxima, o objeto vai começar a cair. Ele chega no ponto de altura máxima e depois ele começa a cair. Então, para ele ter essa variação no sentido da velocidade, eu preciso que instantaneamente, né, no ponto de altura máxima, a velocidade seja zero, porque aí ela troca de sentido. De antes ela está subindo, a velocidade está para cima, chega lá, vai ser zero e depois a velocidade vai começar a apontar para baixo, né? Então, sempre tem que ter, para ter essa mudança de sentido de movimento, tem que instantaneamente a velocidade ser zero, né? Então, no ponto de altura máxima, velocidade final, zero. E o outro ponto é que, quando eu falo o objeto foi abandonado, né? Sempre que eu falar objeto foi abandonado, isso quer dizer o quê? Que a velocidade inicial dele é zero. Sempre que eu falar que o objeto foi abandonado, é porque a velocidade inicial dele é zero, certo? Muito bem. Então, ó, outro ponto interessante da gente entender é o tempo de queda, né? Eu estou representando por TQ. Então, no movimento de queda livre, a gente tem que entender isso. Objetos abandonados de uma mesma altura, né? Objetos abandonados de uma mesma altura, ou seja, a velocidade inicial zero, eles são abandonados. De uma mesma altura, eles chegam ao solo ao mesmo tempo, né? Quando eles estão descrevendo um movimento de queda livre, ou seja, quando você despreza a resistência do ar. Aqui, nesse primeiro retângulo, eu tenho, né, essa situação em que eu solto um martelo e uma pena de uma mesma altura, só que com a presença do ar. A pena vai sofrer vai sofrer a resistência do ar de maneira muito mais intensa do que o martelo. Então a pena vai cair mais devagar, e o martelo vai chegar ao solo, obviamente, mais rápido, né?
vai chegar primeiro. Agora, se eu faço o vácuo, eu tenho aqui essa região onde eu faço o vácuo, eu tiro o ar, né? A maior parte do ar. O que é que eu percebo? Eu percebo que se eu solto um martelo e uma pena, eles vão chegar ao solo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque não tem resistência do ar. A resistência do ar é mínima. Se eu não tenho mais resistência do ar, então eles vão ter a mesma aceleração, todos os objetos têm a mesma aceleração, né, nas proximidades da Terra, mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eles começam com uma velocidade, com a mesma velocidade, ou seja, são abandonados, eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a velocidade deles vai modificar de maneira a uma taxa constante e na mesma proporção. Os dois vão ter as mesmas variações de velocidade, ou seja, vão chegar ao solo com a mesma velocidade e, consequentemente, ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho uma gravura. Aqui é o astronauta David Scott, ele participou da missão Apollo 15, em que ele fez esse experimento lá na Lua. Ele soltou aqui, ele tem um martelo, né, o tamanho, ele tem uma pena aqui, e ele solta os dois de uma mesma altura, e a gente vê, tem um videozinho, você pode colocar no YouTube, você vê que tanto o martelo quanto a pena chegam ao solo ao mesmo tempo, certo? Muito bem. Então, como é que a gente pode calcular esse tempo de queda? É importante a gente ter essa fórmulazinha na cabeça, né? Do tempo de queda. Eu solto um objeto de uma determinada altura, ele leva eu abandono um objeto de uma determinada altura, ele chega ao solo em um determinado instante, né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um objeto que ele está numa altura aqui inicial, vou chamar de H0, e aqui HF, certo? Eu vou medir essa altura a partir desse ponto é o 0 e para cá vai ser o HF, ou seja, HF é maior do que H0, certo? Aqui eu tenho a aceleração da gravidade sempre apontando para baixo. E aí nós vamos utilizar a nossa equação horária das alturas. HF igual a H0 mais V0 vezes TQ, tempo de queda, mais GTQ ao quadrado sobre 2. Lembrando que eu estou considerando que eu estou abandonando o corpo desse ponto aqui, do ponto da altura H0. Né? Então, passo para o outro lado, HF menos H0 eu chamo de Hzinho, essa altura aqui, né? Que é igual a V0 vezes TQ. Esse V0 é zero, porque foi abandonado, então isso daqui é zero, mais GTQ ao quadrado sobre 2. Né? Quando eu ajeito isso daqui, né? Isolo o TQ ao quadrado, tenho 2H sobre G, passo para o outro lado, né? Tempo de queda é raiz quadrada de 2 vezes H sobre G. H é a altura de onde você abandona o objeto, né? Lembrando, essa fórmula só é válida quando você fala que quando você está tratando de uma situação onde o objeto é abandonado de uma determinada altura, né? Ele não é arremessado para baixo, ele é abandonado. Muito bem. Então, vamos passar aqui para os exemplos. Né? Exemplo 1 é da UERJ. Então, ó, foi veiculada na televisão a propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal está num mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Né? Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física nesse comercial seria interpretada como? Aí a gente vai analisar essa situação. Então, imaginem só, tem um casal, um biscoito abandonado de uma determinada altura, de onde eles estão. Depois de algum tempo, o rapaz, ele se joga daquela altura ali, né? Ele, como ele está considerando aí, ele parte do repouso e vai cair em busca do biscoito. E ele agarra o biscoito, ou seja, ele ainda pega o biscoito. Então, a gente vai analisar essa situação à luz do que Galilei disse. Né? A gente tem que ter noção seguinte, o primeiro cientista que fez um estudo mais sério, né, sobre o movimento de queda foi Galileu Galilei. Ele que deu a ideia, né, ele que colocou a ideia de que se você solta dois objetos, se você despreza a resistência do ar, solta dois objetos de uma mesma altura, né, abandona esses objetos, eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo, né? E aí tem aquela
famigerada lenda da Torre de Pisa, né, que foi feito o experimento na Torre de Pisa, mas é só uma lenda, né? Galileu disse que poderia fazer aquilo, que isso ia acontecer. Ele não fez o experimento, ele só propôs que aquilo poderia ser feito, né? Muito bem. Então vamos analisar essa situação. Letra A, possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma. Como a gente já disse, se eu estou desconsiderando a resistência do ar, é um movimento de queda livre, né? Então, o tempo de queda ele não depende da forma do corpo, né? Porque a aceleração da gravidade atua da mesma forma, porque a única força que está atuando ali é o peso, puxando os objetos para baixo. A única aceleração que tem é a aceleração da gravidade, não tem outra, não tem resistência do ar, então eles vão ter a mesma aceleração, né? Vão ter a mesma velocidade inicial e, portanto, a mesma velocidade final. Letra B. Impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Exatamente. A aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. A aceleração que os corpos vão sofrer, né, que é devido à Terra estar puxando os objetos para o centro, né, ela não depende da massa do objeto que está sendo puxado, nem da sua forma. Então, a letra B está correta. Vamos ver as outras. Letra C. Possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. Como a gente falou, a questão da pena e do martelo. Se eu estou no vácuo, os objetos caem com a mesma velocidade, né, chegam ao solo ao mesmo tempo. Letra D, impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente, né? Isso não iria influenciar uma altura grande ou uma altura pequena, se você despreza a resistência do ar, né? Isso não influencia a distância entre os corpos que estão caindo. As proporções vão ser sempre mantidas, por quê? Porque eles vão ter a mesma aceleração, então não tem por que o corpo que saiu depois alcançar o outro, assim, de maneira natural, vamos colocar desse jeito, ou seja, ambos foram abandonados e o segundo vai alcançar o primeiro, não tem porquê, né? Então, a letra D está errada, resposta certa, letra B. Né? Tá aí. Muito bem, vamos para outro exemplo. Conta-se que Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira quando uma maçã caiu sobre sua cabeça, e ele teve, assim, a intuição que o levou a descrever a lei da gravitação universal. Considerando que a altura da posição da maçã em relação à cabeça de Newton era de 5 metros, que a aceleração da gravidade local era de 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, a velocidade da maçã no instante em que tocou a cabeça do cientista em quilômetros por hora era, percebam, Newton está lá, debaixo da macieira, uma maçã cai a partir de uma altura de 5 metros acima da cabeça do Newton, cai sobre a cabeça dele. Ele quer saber com que velocidade a maçã chega na cabeça do Newton. Só que ele quer saber essa velocidade em quilômetros por hora, certo? Então vamos ter cuidado com isso. Olha só o detalhe, quilômetros por hora. Então bora lá. Né? Vamos fazer aqui, um desenho, né, representando a situação. Tá aí o Newton, a maçã chegando na cabeça dele, né? A altura do ponto onde a maçã estava para a cabeça do Newton é de 5 metros, aí obviamente não está em escala, né? Só uma representação. Então vamos analisar isso. Como ele não fala em tempo, né? Não fala em tempo de queda, ele não pede o tempo de queda, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar, né? Vamos buscar utilizar a equação de Torricelli, né? A melhor saída para a gente, né? Então, velocidade final ao quadrado, a velocidade com que a maçã vai chegar, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes ΔH. O que acontece? Esse V0 aqui é a velocidade inicial. Como ela foi abandonada, essa velocidade inicial aqui é zero. Então, VF ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Né? Isso daqui é zero, vamos só substituir. VF ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 10, que é o G, vezes 5. 2 vezes 10 vezes 5 é 100. Tá ao quadrado, eu passo para o outro lado tirando a raiz. Então, raiz de 100 é 10 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a maçã chega na cabeça do Newton, mas é a velocidade em metros por segundo. Eu quero em quilômetros por hora. Então, para eu transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, o que é que a gente faz?
multiplica por 3,6, né? Então, ó, velocidade final em km por hora vai ser 3,6 vezes 10, que dá 36 km por hora. Resposta certa, letra C, certo? Olha aí. Então, pessoal, ó, o que é que acontece? Prestem atenção nas resoluções, mas o ideal é o que? Você pegar, inicialmente, leia a questão, tente responder sozinho, né? Tente responder, pausa o vídeo, tenta responder só. Depois, né? Você, se não conseguiu responder, você vê como é que responde. Se você conseguiu, confere para ver se a resposta está correta, certo? Então, façam isso em todos os exemplos que eu estou fazendo aqui. Volta lá desde o primeiro e faz isso, né? É interessante, que é para você aprender, né? Então, ó, bora lá. Exemplo 3, Unesp. Mais uma vez, lê aí o exemplo, né? Lê o que está escrito, tenta fazer só. Pausa o vídeo e aí tenta fazer só, né? Depois você vai lá. Se não conseguiu, ver como é que faz depois. Se conseguiu, ver se a sua resposta está certa, né? Então, ó, bora aqui. Exemplo 3, Unesp. Ah, professor, por que o senhor está pegando essas questões da Unesp? Porque essas questões da Unesp, pessoal, elas têm mais ou menos o modelo das questões do Enem, né? Então, quando a gente não encontra uma questão do Enem, do assunto que a gente quer treinar, a gente corre lá na Unesp, pode ser que tenha essas questões, né? As questões desse assunto que você está querendo, e as questões da Unesp têm mais ou menos esse formato, né? Tem a forma mais ou menos das questões do Enem, certo? Então, bora lá. Em um aparelho simulador de queda livre de um parque de diversões, uma pessoa devidamente acomodada e presa a uma poltrona é abandonada a partir do repouso de uma altura h, acima do solo. É abandonada. Então, a gente já sabe que a velocidade inicial é 0. Inicia-se, então, um movimento de queda livre vertical, com todos os cuidados necessários para a máxima segurança da pessoa. Se g é a aceleração da gravidade, a altura mínima a partir da qual deve-se iniciar o processo de frenagem da pessoa com desaceleração constante 3g até o repouso é. Então, ó, vamos lá. Vamos tentar analisar aqui a situação. Tá aqui o brinquedo. O brinquedo tem uma altura h, de onde a pessoa cai, ó, tá aqui as pessoas, aí elas vão cair, né? Movimento de queda livre durante um determinado instante, aí depois começa um processo de frenagem para ele chegar até o ponto de velocidade zero. Então, ó, muito bem. Então, a gente vai dividir o movimento em dois. Por quê? Porque eu tenho uma parte do movimento que é um movimento de queda livre, é um movimento acelerado. Mas aí depois eu tenho um movimento de frenagem, ou seja, um movimento retardado. Eu já vou ter um processo aqui, vai estar freando o carrinho, até que a velocidade dele vai ser 0, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Ele quer saber, nessa questão, ó, cadê? Se g é a aceleração da gravidade, a altura mínima a partir da qual deve-se iniciar o processo de frenagem da pessoa com desaceleração constante 3g até o repouso é, certo? Então, ó, a altura mínima que a pessoa tem que o brinquedo tem que começar a frenar, eu vou chamar de h', certo? H' é essa altura onde começa a frenagem. O H, só H, é a altura do brinquedo. Então, a altura do brinquedo é H. A altura onde começa a frenagem é H'. Ele quer que a gente encontre H' em função de H, certo? Então, bora lá. Ó. Esse trecho aqui, ó, vocês vão concordar comigo que esse pedacinho aqui do movimento, em que é um movimento acelerado, é H, que é o comprimento do brinquedo todo, menos H', que é a parte que vai ser o movimento retardado. Então, esse trecho aqui é H menos H'. Nesse trecho, eu tenho um movimento acelerado, um movimento de queda livre, aceleração igual a G. Certo? A partir desse instante aqui, desse momento, dessa altura, aí eu não tenho mais um movimento acelerado, eu tenho um movimento retardado. E a aceleração é quanto? Menos 3g, certo? Então vamos ter cuidado. Bora lá. Ó. Outra coisa aqui que a gente vai fazer essa análise. Ó. O movimento acelerado, ele começa, o movimento de queda, começa com a velocidade inicial, V0 igual a 0.
E ele começa a cair. Cai, 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 cai. Chega aqui, eu tenho uma velocidade final do movimento acelerado. Só que essa velocidade final do movimento acelerado é igual à velocidade inicial do movimento retardado. Eu chamei a velocidade do movimento retardado de linha. Então, VF, a velocidade final do movimento acelerado, é igual à velocidade inicial do movimento retardado, V0 linha. Né? E a velocidade final do movimento retardado vai ser quanto? Zero, que é quando acaba o movimento, certo? Beleza, então essas informações todas eu tenho que utilizar para descobrir a H' em função de H. Então, bora lá, certo? Bora pegar aqui. No primeiro trecho, é o movimento acelerado, não vamos nos esquecer. Então, ó, eu não falo de tempo, não tem tempo, não estou pedindo tempo, vamos a pegar o Torricelli. VF final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH, né? Mas o que é que acontece? VF ao quadrado igual a V0 ao quadrado, com a velocidade inicial do movimento de queda é zero. 0 ao quadrado mais 2 vezes G. Quem é a altura? H menos H'. Ó, vamos voltar lá, vamos. Ó, é essa alturazinha aqui, ó, o movimento de queda. Essa altura aqui, H menos H', certo? Então, ó, vamos lá de novo. Cadê? Opa, tá aqui. H menos H', certo? Então, nós vamos ter o quê? Que VF ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H menos H', igual a V0'. Pessoal, aqui é ao quadrado, certo? V0' ao quadrado. Por quê? Porque VF, lembre-se, VF é igual a V0. Certo? VF é igual a V0'. Então, VF ao quadrado é V0' ao quadrado. Então, aqui tinha um quadrado que eu não coloquei. Coloquem um quadrado aí na hora que vocês estiverem respondendo, que é V0' ao quadrado, certo? Muito bem. Então, bora lá. O primeiro trecho já foi. Já descobrimos essa relação, ela vai ser importante para a gente. Vamos lá para o segundo trecho. Beber uma água aqui. Segundo trecho. Mais uma vez, VF' ao quadrado, né? Porque a velocidade final com que acaba o movimento retardado, VF' ao quadrado, igual a V0' ao quadrado, olha aí, V0' ao quadrado, menos, por que é menos? Porque o movimento é retardado. 2 vezes, qual é a aceleração do movimento retardado? 3G, vezes H', né? Então, bora lá, ó. Quem é VF' ao quadrado? Zero. 0 ao quadrado igual. Quem é V0' ao quadrado? Nós descobrimos aqui, ó. Lembra-se, tem um quadrado aqui. 2G vezes H menos H'. Menos 2 vezes 3GH'. Então, ó, vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Esse vezes esse. E vou passar esse termo que está aqui, que eu quero descobrir a galinha, para o outro lado, né? Trocando sinal, lembre-se. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 3G, 6G. 6GH' igual a 2GH menos 2GH', né? Então, o H' eu vou passar para cá, ó. Tá negativo, ele passa positivo. 6GH' mais 2GH' igual a 2GH, né? Percebam que a gente tem G aqui, ó, em todos os membros. Então, eu posso cortar. Corta. Vai ficar o quê? 6. Quando eu cortar os Gs, vai ficar só 6H' mais 2H' igual a 2H. 6H' mais 2H' é 8H', que é igual a 2H. Então, esse 8 está multiplicando, passa dividindo. Né? Quando eu simplifico 2 com 8, vai ficar o quê? H' é igual a H sobre 4. Né? Ou seja, para que, aplicando uma frenagem de 3G, né, o meu carrinho pare de maneira segura, né, na situação que a gente estava analisando, eu preciso que ele comece a ser frenado a partir de uma altura H', certo? H' igual a H sobre 4, ou seja, 1/4 da altura do brinquedo, né? Muito bem. Então, resposta certa aí, letra D, certo? Beleza, ó, percebam. A gente teve que fazer uma análise mais minuciosa nessa questão, certo? Então, tem que sempre ter cuidado.
Bora lá para um exemplo 4. O NESP. Mais uma vez. Então, nós temos aí o seguinte. O buriti é uma palmeira alta, comum no Brasil central e no sul da planície amazônica. Para avaliar a altura de uma dessas palmeiras, um pesquisador provoca a queda de alguns de seus frutos e cronometra o tempo em que ela ocorre, obtendo valores compreendidos entre 1,9 e 2,1 segundos. Né? Então, percebam, o cara está lá, para medir a altura de uma palmeira, ele utiliza o tempo de queda dos frutos dessa palmeira, e ele encontra tempos de queda que variam entre 1,9 segundos e 2,1. Então, o que a gente pode analisar? Quem tem tempo de queda menor é porque caiu de uma altura menor. Tempo de queda maior porque caiu de uma altura maior, né? Isso é bem óbvio. Então, desprezando a resistência do ar exercida sobre os frutos em queda, determine as alturas máxima e mínima de onde elas caíram, né? Aí a gente vai adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então vamos lá. Então, vamos fazer aqui a resolução. Está aqui a palmeira, né? A altura máxima, eu estou representando aí a H máxima, o ponto que caiu o fruto que teve o tempo de queda maior, e o H mínimo aí, certo? O fruto que caiu de uma altura menor. Muito bem. Então, primeiro vamos encontrar a fórmula, né? Partindo da equação horária das alturas, HF igual a H0 mais V0T mais GT2 sobre 2, né? Então, passo o H0 para o outro lado, então vai ter o quê? HF menos H0 igual a 0 vezes T, por quê? Porque o V0 é 0, ele é abandonado, ele cai a partir do repouso, mais G vezes TQ, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Muito bem. HF menos H0 eu chamei simplesmente de H. Isso daqui vai dar 0, né? A gente vai ter o quê? No final das contas, que a minha altura é igual a G vezes tempo de queda ao quadrado sobre 2, certo? Essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, no lugar aqui eu vou ter uma altura mínima e uma altura máxima, dependendo do tempo, né? Do tempo de queda. Então, ó, primeiro vamos lá, calcular as alturas, né? A altura máxima, H máxima é igual a 10, que é o G, vezes 2,1, que é o tempo, ao quadrado sobre 2. Faça as operaçõezinhas simples aqui, eu encontro que a altura máxima é 22,05 metros. É a altura dos frutos que caíram da altura mais alta, né? É o ponto onde os frutos que estavam mais alto caíram, né? A altura mínima, né, vai ser o quê? 10 vezes 1,9 ao quadrado sobre 2, que é o tempo, né, o tempo mínimo. Quando eu faço essa operaçãozinha, eu encontro que H mínimo é 18,05 metro, né? Tá aí, então, a altura máxima e a altura mínima de onde os frutos caíram. Resposta certa, letra A. Certo? Muito bem. Então, ó, mais uma. Vamos lá. Não vamos esmorecer sem perder o ritmo. Bora lá. Exemplo 5, Sesgran Hill. Né? Mais uma vez, pessoal, tentem fazer inicialmente. Pausem o vídeo, tentem fazer. Depois vocês, né, veem a correção ou acompanha se não conseguiu responder. Então, diz o seguinte: um objeto de massa igual a 50 gramas é atirado verticalmente para cima, partindo do solo e com velocidade inicial de 20 metros por segundo. O objeto realiza um movimento com ausência de forças dissipativas. Isso é importante. Então, a gente já sabe que é um movimento vertical para cima, um movimento vertical livre para cima, atingindo a altura máxima em relação ao solo e retornando em seguida ao local do lançamento. A altura máxima em metros alcançada pelo objeto é igual a... Então, ele quer saber qual a altura máxima alcançada pelo objeto, né? Então, ele deu aí a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, ó. Pessoal, ele não falou no tempo, né? Aqui não tem tempo, né? Ele só deu a velocidade inicial e ele quer saber a altura, né? Ele botou até uma massa aqui no meio, mas como a gente sabe, se o movimento é vertical, se o movimento é um movimento vertical livre,
né? Sem ausência de forças dissipativas, tudo aqui a gente não vai ter massa, não vai ter forma de objeto entrando, certo? Aqui botou para confundir, né? Mas aqui não. Então, ó, vamos imaginar aqui a situação. Está aqui o solo, está aqui o objeto, né? Ele tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e é arremessado para cima. No ponto de altura máxima, a velocidade final dele vai ser o quê? Zero, como a gente já viu na teoria, né? Muito bem, está aí a altura máxima. Então, vamos encontrar a fórmula. Lembrando que a gravidade vai estar sempre apontando para baixo, a gravidade está sempre atuando, apontando para baixo. Esse movimento aqui é retardado, porque a velocidade inicial, a velocidade do objeto é para cima, enquanto que a aceleração aponta para baixo, né? Então, ó, Vf ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2gh, né? Zero, por quê? Porque a velocidade final é zero, 0 ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2g, h máximo. H máximo, né? Então vai ser o quê? É igual a V0 ao quadrado sobre 2g. Tá aí, né? Então é só substituir, aqui não tem erro, né? Substituir na fórmula e vamos ver no que dá. Então, calculando a altura máxima, H máxima vai ser igual a 20, que é a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2 vezes 10. 20 ao quadrado, 400, sobre 20 dá 20 metros. Essa é a altura máxima, sem erro, questãozinha simples, né? Resposta certa, letra E, de é bom estudar física. Certo, pessoal? Beleza, então, você acertou, bacana, parabéns. Se não, ó, vê aí como é que faz, né? Tenta refazer, vai atrás de questões semelhantes e assim a gente vai estudando, certo? Não pode esmorecer. Bora lá. Último exemplo, exemplo 7 do livro do Danton, né, modificado. Então, ó, um corpo é lançado verticalmente para cima com a velocidade inicial V0 igual a 40 metros por segundo. Ó, lançado verticalmente para cima. No mesmo instante, do ponto mais alto que este corpo pode alcançar, ou seja, que o primeiro corpo pode alcançar, lançamos um segundo móvel verticalmente para baixo, com a mesma velocidade do primeiro. Entenderam, né? Então, ó, eu vou lançar um objeto para cima, né? E ele iria alcançar uma altura que eu vou chamar aqui de H. Ele iria alcançar uma altura H, né? Quando eu lançar ele verticalmente para cima, até no ponto de altura máxima dele seria esse H. Muito bem. Aí o que acontece? Dessa altura H, eu jogo para baixo um objeto, né, com a mesma velocidade inicial, né, um segundo objeto com a mesma velocidade inicial do primeiro. Só que o primeiro eu joguei com a velocidade inicial de 40 metros por segundo para cima, e esse segundo, no mesmo instante, eu joguei com a velocidade inicial de 40 metros por segundo para baixo, certo? O movimento dos dois é simultâneo. Eu jogo o objeto que está no solo, eu jogo ele para cima com a velocidade de 40 metros por segundo e o outro objeto que está numa altura que é igual à altura que esse primeiro iria alcançar, eu jogo verticalmente para baixo com a velocidade de 40 metros por segundo, né? Então, ele quer saber o quê? Sabendo disto, encontra a que altura, contada a partir do solo, os dois móveis se encontrarão, certo? Muito bem. Então, está aqui a situação. Eu vou jogar esse objeto aqui, ó, V01. Eu vou jogar ele para cima com a velocidade de 40 metros por segundo. Ele iria subir, e depois ia descer. Ele ia chegar nesse ponto de altura máxima. Nesse ponto de altura máxima em que o primeiro iria chegar, eu jogo, ao mesmo tempo que eu jogo esse daqui para cima, ao mesmo tempo que eu jogo o primeiro para cima, eu jogo esse segundo para baixo, né? Com a mesma velocidade, 40 metros por segundo. A diferença é que a velocidade vai ser para baixo. Esse movimento do segundo é um movimento acelerado, enquanto que o movimento do primeiro é um movimento retardado. E eles vão se encontrar aqui nesse meio do caminho, né? Em algum ponto aqui. Eu quero saber justamente isso. Em que altura esses objetos irão se encontrar, né? Então, ó, tá aqui a altura máxima que esse daqui alcançaria, chegando aqui, né? E aí vamos ver. Inicialmente, vamos ter cuidado com os sinais. A gente tem que determinar aqui os sinais direitinho. Então, ó, eu convencionei aqui chamar a direção
de baixo, aliás, a direção vertical e o sentido de baixo para cima como sendo positivo, né? Então, de baixo para cima é o sentido positivo. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Para o corpo 1, o movimento é retardado, né? Por que que o movimento é retardado para o corpo 1? Porque a velocidade inicial do corpo 1 é para cima e a aceleração é para onde? Para baixo, certo? Então, nós vamos ter o quê? Que a velocidade inicial do corpo 1 vai ser positiva, porque ela está apontando no mesmo sentido do eixo que eu convencionei positivo, só que a aceleração G negativa, né? Então, o movimento do corpo 1 é um movimento retardado. Agora vamos para o corpo 2. Olha aí, ó. Corpo 1 vai para cima, né? E o corpo 2 vai para baixo. Só que o que acontece? Esse movimento ele é simultâneo. Eu botei aqui em instantes diferentes só para a gente entender. O movimento do 1 vai ser para cima, o movimento do 2 vai ser para baixo, né? Muito bem. Aqui vai ser a altura do encontro, né? A altura do encontro, H-enc. Para o corpo 2, o movimento é acelerado. Então, nós vamos ter o quê? Que a velocidade inicial do corpo 2 é negativa por quê? Porque o sentido positivo é para cima. Então, a velocidade do corpo 2 é negativa. E o G também é negativo, né? Porque ele está para baixo. O sentido positivo, mais uma vez, é para cima, certo? Então, nós temos aí essa situação, para a gente ter cuidado. Movimento do corpo 1 retardado, movimento do corpo 2 acelerado, né? Muito bem. Então, está aí a situação, né? Mais uma vez, ó, 40 metros por segundo, 40 metros por segundo. O movimento é simultâneo, né? Bora lá, ó. O movimento é simultâneo, um vai subindo e o outro vai descendo, e eles vão se encontrar nessa altura aí, né? Muito bem. Então, ó, vamos primeiro descobrir o valor dessa altura máxima. Eu tenho que saber o valor dessa altura máxima para saber a altura da qual esse corpo 2 vai cair, né? Então, ó, a altura máxima, a gente já encontrou nós já nos deparamos com essa fórmula aí nas outras questões, então só utiliza V0 ao quadrado sobre 2G, a altura máxima vai ser 40 ao quadrado sobre 2 vezes 10, que dá 80 metros. Essa altura máxima é 80 metros, é a altura a partir da qual o corpo 2 foi arremessado para baixo, né? Então, ó, vamos lembrar, a altura final igual a altura inicial, mais V0T mais GT2 sobre 2, né? Para o corpo 1, vamos lembrar que no corpo 1 o movimento é retardado. Então, a gente vai ter o quê? Ó? HF1, né? A altura final do corpo 1 é igual a H0, como ele parte daqui de baixo, é 0, mais 40, por que é positivo? Porque está apontando para cima e é o sentido que eu convencionei positivo. 40T menos, né? 10 vezes t ao quadrado sobre 2. 10 é a aceleração da gravidade. Simplifica aqui, 10 com 2, a gente vai ter o quê? Que HF1 é igual a 40t menos 5t2. Vamos gravar, vamos guardar essa informação. Por quê? Porque eu quero saber qual é a altura do encontro. Mas para encontrar a altura do encontro, eu preciso também saber o tempo do encontro inicialmente, né? Lembrem das aulas anteriores que a gente falou sobre a questão de ponto de encontro, ultrapassagem, né? Beleza. O corpo 2, movimento acelerado. Ó, corpo 2, vamos olhar para cá, ó. HF2 vai ser igual a altura inicial, né? Altura inicial, que é quanto? 80. A gente calculou aqui, ó, 80. Menos 40t. Menos por quê? Porque a velocidade do corpo 2 está apontando para baixo e o sentido positivo é para cima. Então, menos 40 vezes t, menos aceleração da gravidade, 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Simplifica aqui, nós vamos ter o quê? Ó, vamos ter aqui embaixo, a altura final 2 é igual a 80 menos 40t menos 5t2. Está aqui, né? Muito bem. Então, essas duas equações são importantíssimas, HF1 e HF2. Beleza. Qual é a condição do encontro? Que é HF1 igual a HF2. Aqui é um HF2, desculpa, pessoal. HF1 igual a HF2. E isso daqui é igual à altura do encontro, que é o H-enc, né? Então, como é que vai ficar? Quem é HF1? 40t menos 5t2. Quem é HF2? 80 menos 40t menos 5t2. Ó,
5T2 vai embora com 5T2, ó, porque todos dois são negativos. Esse 40T passa para lá, está negativo, ele passa positivo, e 80 fica aqui. A gente vai ter o quê? 40T mais 40T, 80T, que é igual a 80, isso implica que o T é igual a 1 segundo. Esse é o tempo que vai demorar para que o encontro aconteça, para que esses dois objetos cheguem aqui, certo? Pronto, encontrei o tempo do encontro. Para eu encontrar a altura do encontro, basta que eu substitua em qualquer das duas equações, ou de HF1 ou de HF2. Tanto faz, porque como é a altura do encontro, né, o HF 1 e 2 tem que ser igual. Né? Então, bora lá. Ó. Substituindo o tempo em qualquer uma das equações, aí eu peguei HF1 é igual a H do encontro, é igual a 40 vezes 1, ó, só substituir, no lugar do tempo eu boto 1, menos 5 vezes t ao quadrado, 1 ao quadrado. 40 vezes 1, 40, 1 ao quadrado, 1, vai ser 40 menos 5, 35. Essa é a altura em que vai acontecer o encontro, né, dos dois corpos, né? Então, a resposta certa, letra A, certo? Então, pessoal, tá aí, né, encerrando a parte de movimentos uniformes, com esse movimento vertical. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos ver só a questão dos gráficos, né? A gente tem que saber analisar os gráficos, então nós vamos analisar todos os gráficos de todos os movimentos que a gente viu até aqui, né? Movimentos unidimensionais. E depois nós vamos dar prosseguimento com movimentos bidimensionais e os outros assuntos, certo? Então, ó, continuem estudando, pessoal, se esforcem, né? Tenham cuidado, mantenham o isolamento, continuem mantendo o isolamento. Né? A gente está fazendo esse esforço aqui para a gente manter as coisas o mais normal possível, o mais normais possíveis, né? E a gente espera que vocês façam também a parte de vocês, continuem estudando, continuem se dedicando, né? Entrem em contato com a gente caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, certo? E nós estamos aqui, ok? Então, um forte abraço e vamos para frente. Valeu, pessoal. Até mais.